O apartamento ficava na Rua das Palmeiras, número 47, segundo andar, sem elevador. Era pequeno o suficiente para que 2 pessoas se esbarrassem na cozinha toda manhã e grande o suficiente para que cada uma fingisse ter um canto só seu. Clara conheceu o lugar primeiro, numa tarde de março, em que o sol entrava pela janela da sala, como se estivesse tentando compensar os muitos anos que aquelas paredes já carregavam. O proprietário, um senhor de uns 70 anos que se chamava Seu Augusto, mostrou o apartamento com um ar-condicionado quebrado, uma torneira que escorregava a água numa velocidade própria do planeta Marte, e um aluguel que, para 2 universitários, soava quase razoável. Clara assinou o contrato naquele mesmo dia. Ela não tinha tempo nem energia para procurar mais. Estava no 2º semestre de letras na USP, trabalhava meio período numa livraria do centro e vivia com um orçamento tão apertado que às vezes o café da manhã era uma bolachinha e um copo d'água. O que ela precisava era de um lugar para dormir, estudar e, talvez, escrever um pouco. O resto da vida ela já resolvia no caminho. Isabela chegou 2 semanas depois, com 2 malas enormes, uma caixa de livros e um sorriso que podia desarmar qualquer pessoa. Clara a conhecia há quase 3 anos. Elas tinham se encontrado no mesmo curso de verão de escrita criativa, em um centro cultural do Largo do Flamengo, no Rio, onde Clara tinha ido numa das poucas vezes que saiu de São Paulo. Isabela era carioca. Estudava medicina em São Paulo desde o 1º semestre do ano anterior e tinha aquela energia levemente caótica de quem tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo sem perder a graça. «Ei, Clara!» ela gritou do corredor, como se estivessem se vendo depois de um ano inteiro, quando na verdade era só desde a semana passada que se combinaram pelo telefone. «Esse lugar é diminuto. Vou adorar.» Clara sorriu. Não sorria assim desde muito tempo. Isabela entrou carregando uma das malas e, ao passar pelo corredor estreito, esbarrou na parede e deu uma gargalhada tão alta que Seu Augusto, na sala do andar de baixo, provavelmente ouviu. «Cuidado», disse Clara, tentando ajudar com a mala. «A porta do banheiro não fecha direito, tá? Você precisa empurrar e torcer ao mesmo tempo, como um casal tentando se comunicar», respondeu Isabela, sem perder a graça, e Clara sentiu a gargalhada escapar antes de conseguir engoli-la. Foi assim que começou. Não com um beijo, não com um momento de filme. Começou com um apartamento pequeno, 2 universitárias exaustas e a certeza de que, por enquanto, o mundo ia continuar girando mesmo que elas não conseguissem acompanhar. Os primeiros dias foram de adaptação. Clara mapeou os horários de Isabela como se estivesse estudando um caso clínico. Isabela saía cedo demais para as aulas da medicina, voltava tarde demais depois de estágios no hospital e nas poucas horas que ficava no apartamento, estudava com uma intensidade que parecia física. Livros espalhados pela cama, canetas marcando página, um café frio que ela esquecia na mesa todo dia. Clara passava pela sala e via aquela cena e pensava que Isabela era, sem dúvida, a pessoa mais bonita que ela já conheceu, tentando parecer não estar prestando atenção. Mas elas não se aproximaram de verdade até a noite da chuva. Foi uma terça-feira, final de abril. São Paulo choveu como se o mundo estivesse tentando se lavar de uma sujeira muito antiga. Clara vinha da livraria encharcada, com o cabelo grudado à testa e os sapatos encharcados. Entrou no apartamento sem fazer barulho, pois era em meio da noite, e encontrou Isabela no sofá, com as pernas dobradas, um cobertor nos ombros e a tela do celular iluminando o rosto dela num jeito que a fazia parecer ainda mais jovem do que já era. «Você tá bem?» perguntou Clara, mais por instinto do que por necessidade. Isabela não parecia estar chorando, mas havia algo nos olhos dela que Clara não conseguia identificar. Um peso. Uma espécie de solidão que não combinava com uma pessoa tão luminosa. «Tô», respondeu Isabela. Depois de um segundo, acrescentou. «Tô com saudade de casa.» Clara não disse nada. Não tentou animar, não tentou dar conselho. Simplesmente foi até a cozinha, aqueceu 2 canecões de café com leite, o jeito que a mãe dela sempre fazia quando a noite parecia longa demais, e voltou ao sofá. Sentou do lado. Entregou um dos canecões. E ficou ali, em silêncio, ouvindo a chuva bater no janela,
Foi a primeira noite que Isabela dormiu no sofá com Clara. Não foi nada planejado. Isabela foi cobrindo os olhos com as mãos. Deu um bocejo enorme e disse: "Tô num cansaço que não faz mais sentido." E simplesmente girou o corpo e apoiou a cabeça no colo de Clara, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Clara ficou paralisada por uns 3 segundos. O coração dela disparou. Mas Isabela já estava dormindo, com a respiração lenta e o corpo relaxado. E Clara não conseguiu se mover. Naquele momento, Clara pensou que era apenas isso. Uma amiga cansada. Um sofá compartilhado. Uma noite longa demais. Pensou que não significava nada. Que não ia acontecer de novo. Mas aconteceu. Aconteceu na sexta-feira seguinte. Isabela chegou depois das 11 da noite, com a cara vermelha e os olhos um pouco brilhantes. Não de choro, mas de cansaço. Clara estava no seu quarto, tentando terminar um conto que precisava entregar na segunda-feira para a aula de criação literária. Ouviu a porta do apartamento abrir, a passada de Isabela pelo corredor, a porta da sua porta entrar e a voz dela dizer: "Clara, posso dormir aqui? Meu quarto tá congelando." Clara olhou para a porta. Isabela estava ali, com a roupa amassada e os cabelos caindo no rosto, parecendo uma personagem saída de um filme que Clara ainda não tinha assistido. E Clara, que deveria ter dito sim: "Boa noite, o quarto é seu." Ficou parada por 1 segundo a mais do que deveria e disse: "Claro, vem." Isabela entrou, tirou os sapatos, deitou do lado de Clara sem mais cerimônia e puxou o cobertor até o queixo. Em menos de 1 minuto estava dormindo. Clara ficou olhando para o teto por um longo tempo, ouvindo a respiração de Isabela ao lado dela e tentando convencer a si mesma de que aquilo não tinha significado nenhum. Na manhã seguinte, Isabela acordou primeiro, sorriu para Clara como se nada tivesse acontecido e foi fazer café. Clara ficou deitada por mais alguns segundos, sentindo o calor que Isabela tinha deixado na cama, e pensou: "Isso é normal. Isso é o que amigas fazem." Mas algo dentro dela, numa parte que ela ainda não queria olhar, já sabia que não era. O que veio depois foi um padrão. Não diário, não tão óbvio que fosse impossível ignorar, mas frequente o suficiente para que Clara começasse a perceber. 3 vezes na semana seguinte, Isabela dormiu no quarto dela. 2 vezes na semana depois. Uma vez no sofá, quando Clara chegou tarde e a encontrou já dormindo com o cobertor puxado até o rosto. E cada vez, o mesmo jeito. Isabela chegava exausta, dava uma desculpa pequena. "Tá com frio, tô com medo da escura, é que meu colchão tá desconfortável." E Clara aceitava sem questionar. Não era a desculpa que incomodava. Era o que acontecia depois que a desculpa acabava. Era o jeito como o corpo de Isabela se aproximava dela no sono, como as mãos dela se encontravam sem pensar, como Clara passava a noite inteira com o coração acelerado e um calor no peito que não tinha nome. O que incomodava, o que assustava, era que Clara começava a sentir falta daquelas noites nas tardes que Isabela não ficava. E nisso, Isabela ainda tinha Mateus. Mateus era namorado de Isabela desde o 1º semestre da faculdade. Ele estudava engenharia na Poli. Era alto, de cabelos castanhos, e um jeito inteligente e calmo que Clara, num outro momento da sua vida, teria achado muito atraente. Ele aparecia no apartamento às vezes, um sábado de manhã, para tomar café e ficar na sala assistindo séries com Isabela. E Clara ficava no quarto, fingindo estudar, ouvindo as risadas deles através da porta fina e sentindo algo que não conseguia identificar. Não era inveja exatamente. Era mais como um peso no peito, um aperto que ela não sodia dar nome. Isabela falava de Mateus de um jeito natural. Mateus disse que, ou Mateus acha que. Clara ouvia e assentava e sorria, e pensava que aquilo era normal. Que amigos falam dos namorados, que não tinha nada errado com ela estar ali, naquele apartamento, compartilhando aquela vida com aquela pessoa que, por mais que a afetar, ia continuar sendo apenas sua melhor amiga. Mas nas noites em que Isabela deitava ao lado dela, o nome de Mateus não aparecia. Era como se aquele mundo, o mundo de Isabela, do namorado, da universidade, das contas e dos planos, desaparecia quando a porta do quarto fechava. E o que ficava era só elas duas, no escuro,
com as mãos juntas e a respiração lenta, e Clara pensava que, talvez, aquele fosse o lugar mais verdadeiro que ela já conheceu. Maio chegou com um calor que não combinava com São Paulo naquele tempo do ano. Clara andava por dias, sem conseguir se concentrar nos seus contos. Isabela andava com olheiras mais profundas que o normal, mas sorria igual. Tudo parecia estar seguindo um caminho muito natural e muito perigoso ao mesmo tempo, e nenhuma delas dizia uma palavra sobre isso. Até que Clara decidiu escrever. Não um conto, não um texto de ficção. Uma carta. Para Isabela. Que ela não ia dar. Que ia ficar no fundo da gaveta junto com as outras coisas que Clara não conseguia dizer em voz alta. Foi tudo o que ela pensou que precisava para organizar o que sentia e seguir em frente. Mas enquanto escrevia, com a chuva voltando a cair lá fora e Isabela dormindo no quarto ao lado, Clara percebeu que a carta não cabia numa página. Não cabia em duas. Não cabia em nenhuma quantidade de palavras que ela tentasse usar. E foi naquele momento, com a caneta parada no meio de uma frase, que Clara entendeu pela primeira vez o que aquilo significava. Ela não estava apenas acostumada com Isabela. Ela estava apaixonada. Não é que eu não soubesse, é que eu não queria saber. Clara não dormiu naquele dia. Ficou sentada na cama com a carta inacabada na mão, olhando para a porta fechada do seu quarto e tentando respirar de um jeito que não faça o peito parecer tão cheio. Era a primeira vez que ela dava nome a algo que, se for honesta consigo mesma, já estava ali desde muito antes. Desde a livraria, desde os textos que Isabela mostrava, desde o riso dela no corredor do apartamento naquele primeiro dia. Pela manhã, quando Isabela saiu para a faculdade com café na mão e um beijo na cabeça de Clara, um beijo amigável, o tipo que se dá sem pensar. Clara ficou parada na porta por um bom tempo, depois que o barulho dos passos de Isabela na escadaria desapareceu. O apartamento ficou em silêncio. O sol entrou pela janela. E Clara olhou para o papel na sua mão e pensou: agora o quê? A primeira coisa que ela fez foi ligar para a sua mãe. Dona Célia, como todos a chamavam, mesmo sendo um nome tão comum, atendeu no segundo toque. Era sempre assim. Ela morava em Campinas, numa casinha pequena na periferia que cheirava a tempero e sabão e amor. Clara a chamava toda semana, às terças e às sextas, sem falta. E Dona Célia sempre ia atender com o mesmo "Oi, meu bem", que Clara via como um âncora no mundo. "Mãe", disse Clara. A voz saiu mais fina do que planejou. "O que aconteceu?", perguntou Dona Célia, com aquela capacidade que mãe tem de ouvir nos primeiros 2 segundos se a filha está bem ou não. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Não soube como começar. Não soube como dizer: "Mãe, eu acho que apanhei um negócio com minha amiga", sem que soasse como algo que precisava de explicação, como algo que precisava de desculpa. "Mãe", repetiu. "Eu tô com um negócio emocionalmente, e não sei bem o que fazer." Dona Célia não perguntou pormenores. Não perguntou nome, não perguntou o gênero. Simplesmente disse: "Querida, os sentimentos não pedem licença para aparecer. O que você sente é válido. Não precisa ter vergonha de nada disso." Clara não chorou naquele momento, mas ficou ali, na linha, com a mãe do outro lado, e sentiu algo se soltar dentro do peito. Como se um fio que estava preso há muito tempo tivesse sido cortado por alguém gentil. "Mas e se for algo que não é?", tentou Clara. "Ser o quê?", perguntou Dona Célia, com uma calma que Clara conhecia muito bem. "Ser algo que as pessoas esperam." Houve uma pausa. Clara podia ouvir o som da rádio ligada na cozinha da mãe, aquele programa do meio da manhã que Dona Célia ouviava todos os dias enquanto fazia pão. E então a mãe disse: "Clara, eu não criei você para te agradar. Criei para você ser feliz. E se feliz significa algo que não estava nos meus planos, tá tudo bem. Os planos mudam." Clara agradeceu. Desligou. Ficou olhando pelo celular por um tempo e pensou que a mãe era, como sempre, mais sábia do que qualquer manual de vida que ela tentava ler. Mas mesmo com aquilo, a situação do dia a dia não mudou. Clara não ia dizer nada para Isabela. Não ia mudar nada. Ia simplesmente continuar sendo a mesma amiga de sempre. Aquela que comprava café no caminho de volta, que ria das piadas dela e que ficava no silêncio nas noites difíceis. O que ela sentia era seu problema.
Era sua viagem. Isabela não precisava saber. Essa foi a decisão que Clara tomou naquele dia. E por um tempo, pareceu que ia funcionar. Maio foi passando. As noites continuaram. Isabela continuava dormindo ao lado de Clara 2 ou 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa que Clara parou de questionar. E Clara ficava ali, no escuro, sentindo o calor do corpo de Isabela, e tentava respirar devagar e não pensar em nada. O problema foi que Clara era uma escritora, e escritoras não conseguem parar de pensar. Ela começou a escrever de novo. Não a carta, que ficou na gaveta, mas um conto novo. Um conto sobre 2 mulheres que compartilham um apartamento pequeno numa cidade grande e descobre que a fronteira entre amizade e amor não é uma linha, é uma porta que está sempre aberta e que ninguém sabe quando atravessa. Clara não criou nomes diferentes. Não mudou o cenário. Escreveu como se estivesse despejando o que sentia diretamente no papel, e foi a coisa mais honesta que ela já produziu. Quando terminou, foi num domingo à tarde, com Isabela fora, provavelmente com Mateus. Clara leu o conto inteiro e ficou assustada. Não com o conteúdo, mas com a qualidade. Era bom. Era muito bom. Era o melhor texto que ela já escreveu em toda a sua vida como estudante de letras. E foi naquele momento que Clara entendeu algo que vai ficar com ela por muito tempo, que o amor não era um obstáculo à sua escrita, era a fonte dela. Junho chegou e trazia com ele o inverno de São Paulo, aquele frio seco que penetra as roupas e se instala nos ossos. Clara comprou um cobertor maior para a cama, não por conta de Isabela, disse a si mesma, mas por conta do frio. E Isabela, quando deitava ao lado dela, se aproximava sem pedir. Era como se seus corpos soubessem, no sono, o caminho que levava um ao outro. Num sábado à noite, Isabela chegou ao apartamento com um ar diferente. Não era o cansaço de sempre. Era mais uma espécie de confusão. Clara estava no sofá lendo um dos contos de Clarice Lispector que sempre releia quando precisava lembrar de por que escrevia. Isabela entrou, tirou o casaco e ficou parada no meio da sala por um momento, como se não soubesse para onde ir. Tá tudo bem? Clara perguntou sem olhar, porque já conhecia o jeito de Isabela entrar no apartamento, e aquele jeito era diferente. Tô, disse Isabela. Depois, Clara, eu acho que eu preciso te pedir um favor. Clara finalmente olhou. Isabela estava ali, no meio da sala, abraçando os próprios ombros com os braços, e tinha no rosto uma expressão que Clara não soube mais ver. Uma espécie de vulnerabilidade que não combinava com nada que Clara conhecia dela. Isabela era forte, Isabela era leve, Isabela era a pessoa que ri mais alto na sala e que enfrentava as noites de plantão no hospital sem reclamar. Ver Isabela assim era como ver um pássaro com a asa machucada. Qual favor? Perguntou Clara, colocando o livro de lado. Pode eu dormir com você hoje? Perguntou Isabela. E a voz dela foi tão pequena que Clara mal ouviu. Não consigo ficar sozinha hoje. Clara não perguntou o que aconteceu. Não perguntou se Mateus tinha dito algo, se eles tiveram uma briga, se Isabela estava passando por algo que não conseguia contar. Simplesmente levantou, foi até Isabela e disse: Vem, vamos dormir. Elas foram para o quarto de Clara. Isabela deitou primeiro, de lado, voltada para a parede. Clara deitou do outro lado, mantendo uma distância que tentava ser natural. Mas depois de alguns minutos, Isabela se virou e se aproximou, de um jeito tão lento e tão inconsciente, que parecia ser o corpo dela decidindo por conta própria. Ficou com a frente grudada na frente de Clara, com a testa encostada no ombro dela, e Clara sentiu as lágrimas de Isabela molhando a camiseta. Fica aqui, sussurrou Clara. Não precisa explicar nada, tô aqui. Isabela não explicou. Ficou chorando em silêncio por um tempo. E depois parou. E depois o sono veio para as duas, e Clara ficou com os braços ao redor de Isabela a noite toda, sentindo cada respiração dela como se fosse um presente que não soube que precisava receber. Na manhã seguinte, quando Clara abriu os olhos, Isabela já tinha se levantado. Estava na cozinha fazendo café para as duas, com a cara um pouco inchada, mas com um sorriso de volta. Quando Clara entrou na cozinha, Isabela virou e disse: Boa manhã. Obrigada. Não tem nada que agradecer, disse Clara. Tem, respondeu Isabela.
e ficou olhando para Clara por um segundo a mais do que deveria, com um jeito nos olhos que Clara não conseguiu interpretar. Era gratidão? Era algo mais? Era a mesma coisa que Clara sentia quando olhava para ela? Clara não soube. E não perguntou. Os dias seguiram. Clara foi ao aula de criação literária naquela terça, e a professora Ana Beatriz, uma mulher de uns 50 anos que vestia sempre um colágio de perfumes e que tinha publicado 3 romances premiados, leu o conto de Clara em voz alta para a sala inteira. Sem mencionar o nome da autora, era a regra do curso para preservar a honestidade. Ana Beatriz leu aquele texto com uma voz que parecia enxergar tudo dentro dele. Quando terminou, ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse: "Quem escreveu isso sabe muito sobre amor, e sabe muito sobre ter medo." Clara ficou com as mãos geladas durante toda a aula. Depois da aula, Ana Beatriz ficou na porta da sala, e quando Clara passou, a professora a chamou pelo nome. Clara parou, com o coração na garganta, achando que ia ser alguma conversa sobre a escrita. Mas Ana Beatriz simplesmente disse: "Esse conto que você escreveu é muito bom, Clara. Continue escrevendo com essa honestidade. Não a tenha medo." Clara agradeceu e saiu da sala. Na escadaria da faculdade, com os estudantes passando ao redor dela e o barulho do mundo continuando, Clara parou por um momento, respirou fundo e pensou que talvez a coisa mais corajosa que ela fez até aquele momento não foi aceitar os sentimentos que sentia por Isabela, foi escrever sobre eles. Junho foi passando e com ele a sensação de que algo estava mudando, não só dentro de Clara, mas entre elas duas. Isabela começou a ficar mais tempo no apartamento nos fins de semana. Começou a não mencionar Mateus com tanta frequência. Começou a olhar para Clara de um jeito que Clara não conseguia ignorar. Um olhar que ficava 1 segundo a mais do que deveria, que parecia estar tentando dizer algo que a boca não conseguia pronunciar. E Clara, que tentava não pensar nisso, pensava nisso o tempo todo. Um sábado à tarde, estão sentadas no varanda do apartamento. Um espaço minúsculo, só para 2 pessoas sentadas com os pés para fora, comendo o sorvete que Isabela comprou na padaria da esquina. O sol estava caindo de um jeito que tingir tudo de laranja, e Isabela estava com os ombros descobertos por conta de um vestido branco simples que ela usava sempre que o clima permitia. "Clara", disse Isabela, sem olhar para ela, olhando para o prédio em frente. Você acha que é possível gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo?" Clara engoliu o sorvete que estava na boca muito depressa e tossiu. Quando parou de tossir, tentou parecer natural e disse: "Acho que sim. Acho que o coração não faz conta direito." Isabela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Tô perguntando por que eu tô com o Mateus há 2 anos e ele é muito bom comigo. Mas às vezes eu acordo e a primeira coisa que eu penso não é nele." O coração de Clara parou por um segundo inteiro. Ela não ousou perguntar o que era a primeira coisa que Isabela pensava. Não ousou olhar para ela. Ficou segurando o copo de sorvete com as 2 mãos e olhando para o sol caindo e pensou: "Isso não é meu para perguntar. Isso não é meu para entender." Acho que isso é normal", disse Clara, e a voz saiu um pouco trêmula. "A gente não controla isso." Isabela virou a cabeça e olhou para Clara. E por um momento muito curto, mas que Clara vai lembrar por muito tempo, tiveram os olhos encontrados e ficaram assim. Não foi um olhar de amizade. Não foi um olhar de curiosidade. Foi algo mais profundo, mais preciso, mais assustador do que Clara pensava que um olhar podia ser. Depois, Isabela sorriu, voltou a olhar para o pôr de sol e mudou de assunto. Clara breathing profundo e pensou: "Está acontecendo. Está acontecendo. E nenhuma de nós sabe como parar. E a verdade é que nenhuma delas queria. O coragem não é não ter medo. É estar com medo e escolher de mesmo modo." Junho acabou e julho começou com um frio que parecia querer testar os limites de São Paulo. Clara comprou um moletom novo, preto, grande, o tipo de roupa que parece um abraço. E Isabela, numa noite em que estavam sentadas no sofá, assistindo um filme que nenhuma das duas estava realmente assistindo, roubou o moletom de Clara e o colocou por cima da própria roupa sem pedir. "Ei", disse Clara. "Tá com cheiro bom", respondeu Isabela, com um sorriso que podia ser inocente ou podia ser tudo o que Clara queria que fosse.
Clara não pediu o moletom de volta. Julho trouxe também um evento que Clara não esperava. O fim do semestre se aproximando. As provas de Isabela estavam chegando. Provas de medicina são sempre um monstro. Clara já sabia disso. E Isabela ficou cada vez mais tensa. Estudava até tardar, comia menos, dormia menos. Quando ficava no apartamento, ficava em silêncio, com os livros abertos na frente dela, e os olhos percorrendo página após página de anatomia e farmacologia, como se estivesse tentando absorver o mundo inteiro pelo cérebro. Clara tentava não incomodar. Fazia café, deixava na mesa perto dela e se retirava para o seu quarto. Mas às vezes, tardes, ficava na sala lendo um dos seus contos e olhava para Isabela estudando e sentia aquilo de novo. Aquele calor no peito, aquela sensação de estar no lugar mais correto do mundo. Num sábado à noite, 2 dias antes da prova mais importante de Isabela naquele semestre, Mateus foi ao apartamento. Clara estava no quarto com a porta fechada, terminando um texto que ia entregar na segunda-feira. Mas ouviu tudo. Ouviu Mateus chegando, ouviu a voz grave dele dizendo: "Oi, amor", ouviu o beijo. Aquele som que Clara preferia não ouvir. E depois ouviu eles na sala, conversando em tom baixo. Não conseguiu ouvir o que diziam. Mas podia sentir o tom. E o tom não estava bem. Depois de uns 40 minutos, ouviu a porta do apartamento fechar. Depois, silêncio. Clara esperou mais 5 minutos antes de sair do quarto. Quando entrou na sala, Isabela estava no sofá, com os joelhos no peito e os braços ao redor das próprias pernas, olhando para a parede em frente com um ar que Clara conhecia bem, aquele ar de alguém que está tentando não sentir muito. Clara não perguntou o que aconteceu. Não dessa vez. Simplesmente foi até o sofá, sentou do lado e ficou ali. Isabela não disse nada por um bom tempo. O silêncio era pesado, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre 2 pessoas que conhecem o quanto a outra precisa de espaço. Depois de uns 20 minutos, Isabela disse, sem olhar para Clara: "Ele quer que eu vá para a casa dele no fim de semana. Ele tá saudade." Clara assentou. "Faz sentido. Mas eu não quero ir", disse Isabela. E a voz dela foi tão honesta, tão simples, que Clara sentiu algo se apertar dentro do peito. Não era Clara que devia ter sentido aquilo. Não era Clara que devia ter sentido aquela espécie de esperança que tentava não sentir, mas sentiu. E ficou com ela por muitos dias. No fim de semana seguinte, Isabela não foi para a casa de Mateus. Ficou no apartamento, estudando. E na sexta à noite, quando Clara perguntou se ia sair, Isabela respondeu: "Não, vou estudar. E depois posso dormir com você?" "Claro", disse Clara, como sempre. Naquela noite, algo mudou. Não foi um momento isolado. Foi um acúmulo. Uma série de pequenas coisas que, juntas, formam algo grande. Isabela deitou ao lado de Clara, como sempre fazia, mas dessa vez não ficou com o corpo de lado. Ficou de frente, com os olhos abertos no escuro, e Clara podia sentir que ela não estava dormindo. "Clara", sussurrou Isabela. "Quando você dorme aqui comigo", pausou. "Como você se sente?" Clara ficou paralisada. O coração dela barrou tão forte que ficou com medo que Isabela possa ouvir. Ficou em silêncio por um tempo, tentando pensar no que dizer. O que dizer que seria honesto sem ser assustador? O que dizer que não ia quebrar algo entre elas? "Segura", disse Clara. E foi a verdade. A verdade mais simples que ela podia dar. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu também." Não continuaram falando, mas Isabela se aproximou um pouco mais, e Clara sentiu os dedos dela toquear a sua mão no escuro, um toque leve, quase hesitante, e ficou assim, mãos juntas no escuro, respirando juntas, e o mundo fora do apartamento continuou girando sem saber nada sobre aquilo. Nos dias que seguiram, o toque voltou. Não só no escuro. Isabela começou a tocar Clara de formas pequenas e casuais que, sozinhas, poderiam parecer nada. Um toque no ombro ao passar pelo corredor, um encostamento no cotovelo enquanto estudavam juntas na mesa, uma mão na costas quando Clara estava em fila na cozinha. Clara notava cada uma, e ninguém a percebia, porque para quem não conhecia a elas duas, era só amizade. Era só 2 amigas que se tucham. Mas para Clara,
Cada toque era um diálogo inteiro. O dia em que tudo mudou foi um sábado de julho, um dia normal, até que não foi mais. Clara e Isabela tinham combinado de ir ao Parque Ibirapuera naquela tarde, não por planejamento. Foi uma ideia de Isabela, que disse que precisava respirar ar fresco depois de dias inteiros estudando. E Clara, que precisava sair de casa antes que enlouquecesse com os mesmos 4 muros, concordou sem pensar. Foram caminhando até o parque, que ficava a uns 20 minutos a pé do apartamento. O dia estava frio, mas ensolarado. Aquele tipo de dia que faz São Paulo parecer bonita demais para ser a mesma cidade que às vezes parece tão pesada. Isabela estava com um casaco longo, marrom, e os cabelos presos num rabo de cavalo que vento estava tentando desfazer. Clara estava com um moletom preto, o mesmo que Isabela Rubber cheirou, e com as mãos nos bolsos. No parque, sentaram numa das bancos perto do lago artificial. Isabela tirou os sapatos e colocou os pés na grama, fechou os olhos e respirou um ar fundo. Clara ficou olhando para ela e pensou que Isabela era a coisa mais bonita que o parque podia mostrar. "Tá melhor?" perguntou Clara. "Muito", respondeu Isabela, sem abrir os olhos. Tava precisando disso. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho do parque. Crianças correndo, cães latindo, música saindo de um celular em algum lugar e o vento batendo nas árvores. Era um daqueles momentos que Clara saberia que ia lembrar, não por conta de algo extraordinário acontecendo, mas por conta de como tudo parecia tão perfeitamente completo. Depois de uns 20 minutos, Isabela abriu os olhos e olhou para Clara com um jeito que Clara conheceu naquele instante, era diferente de todos os outros jeitos que Isabela a olhou antes. "Clara", disse ela. E a voz dela estava um pouco trêmula, um pouco com medo, como quem está prestes a dizer algo que não pode ser desfeito. Preciso te pedir que não fique com raiva de mim." Clara sentiu o estômago apertar. "Eu não vou ficar com raiva de você." "Nunca." Isabela respirou fundo. Depois, devagar, como se cada palavra estivesse pesada demais para sair mais rápido, disse: "Eu acho que eu tô gostando de você. De um jeito diferente. De um jeito que não é só amiga. O mundo não parou. São Paulo não tremeu. Os pássaros não cessaram de cantar. Mas Clara sentiu o coração acelerar tanto que imaginou que a trova ia poder ouvir. Ficou paralisada por 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. E naqueles segundos, sentiu tudo ao mesmo tempo. A felicidade que não soube que podia sentir. O medo de não saber o que dizer. E a sensação de que algo que ela carregava dentro por tanto tempo finalmente tinha um nome. "Isabela", disse Clara, e a voz dela estava tão tranquila que surpreendeu até ela mesma. "Eu já sei." Isabela olhou para ela com os olhos arregalados. "Você já sabia?" "Não. Eu não sabia se você sentia." Clara pausou, respirou, e então disse a coisa que sentiu desde abril. "Mas eu já estava gostando de você também. Faz muito tempo." Isabela ficou em silêncio por um momento. E então, lentamente, como se estivesse tentando confirmar que aquilo era real, sorriu. Não foi o sorriso que Clara conhecia. Aquele sorriso alto e despreocupado que Isabela mostrava para o mundo. Foi um sorriso diferente, um sorriso pequeno. Algo que Clara nunca via antes. E que era tão bonito que Clara sentiu os olhos ardirem. Não beijaram naquele momento. Não ali, no parque, com as pessoas ao redor. Não porque tivessem medo de alguém ver. O medo existia, mas não era o principal. Era mais um respeito por aquilo. Um cuidado. Como se aquele momento fosse tão precioso que precisava de espaço para existir antes de ir adiante. Voltaram para o apartamento em silêncio, mas um silêncio diferente de todos os anteriores. Era um silêncio que cessa. Algo mudou. Algo não pode ser voltado atrás. E está tudo bem. Quando entraram no apartamento, Isabela fechou a porta, tirou o casaco e ficou ali, no corredor, olhando para Clara com um ar que misturava nervosismo com algo que parecia ser alívio. Como alguém que finalmente jogou um peso que carregava sem saber. "Posso te abraçar?" perguntou Isabela. Clara não respondeu com palavras. Simplesmente foi até ela e abraçou. Abraçou com tudo. Com as 2 mãos no cabelo de Isabela, com o rosto no ombro dela.
e Isabela abraçou de volta com o mesmo jeito. Ficaram assim por muitos minutos, no corredor estreito do apartamento, abraçados, ouvindo o barulho da cidade lá fora e sentindo que, por dentro, tudo estava em silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era cheio. Mais tarde, naquela noite, sentaram no sofá com um filme ligado que ninguém assistiu. Isabela ficou com a cabeça no colo de Clara, como nas noites anteriores, mas dessa vez a mão de Clara ficou no cabelo dela, acariciando devagar, e Isabela fechou os olhos com um sorriso tão pequeno e tão real que Clara soube que ia carregar aquele momento com ela por muito tempo. Clara, sussurrou Isabela já meio dormindo. Tô muito feliz. Clara sorriu. Olhou para o teto, para a janela, para a chuva que começava a cair de novo lá fora. E pensou que, por mais que a vida fosse complicada, por mais que o amanhã traga perguntas que ela não soubesse responder, sobre Mateus, sobre a família, sobre o mundo que às vezes não era gentil com quem tenta amar de fora dos padrões, naquele momento, tudo estava bem. Naquele momento, ela estava exatamente onde deveria estar. Não preciso que o mundo entenda, preciso que você fique. O dia seguinte foi um domingo. Clara acordou sozinha na cama. Isabela já tinha saído. E por um segundo muito curto, pensou que tudo o que aconteceu naquele sábado foi um sonho. Mas quando foi até a sala, encontrou 2 canecas na mesa, com café frio, e um bilhetinho preso na cozinha com um ímã que dizia: "Fui comprar pão. Não sumo. Isa." Clara sorriu. Ficou sorrindo enquanto escovava os dentes, enquanto espalhava manteiga no pão quando Isabela voltou, enquanto as duas comeram o café da manhã em silêncio, mas em um silêncio tão carregado de algo bom que parecia ter um cheiro próprio. Mas o domingo também trouxe algo que Clara sabia que ia vir: a realidade. Isabela precisava conversar com Mateus. "Eu sei", disse Isabela, quando Clara, com muito cuidado, mencionou o assunto depois do café da manhã. Estavam sentadas na mesa da sala, com os restos do café entre elas, e Isabela estava com os cotovelos na mesa e as mãos no rosto, olhando para nada. "Eu sei que preciso. Tô com medo, tá? Eu não quero machucar ele." "Você não vai machucar ele pelo que sente", disse Clara com gentileza. "O que machuca é fingir." Isabela olhou para Clara e ficou em silêncio por um momento. Depois, devagar: "E se ele não entender?" "Então faz parte do caminho", respondeu Clara. "Mas não é um caminho que você precisa andar sozinha." Isabela ficou olhando para ela com um jeito que Clara não conseguia descrever, um jeito que misturava gratidão com algo mais profundo. E Clara sentiu que aquela ali, naquele momento, o que elas duas tinham entre si, não era só romantismo. Era parceria. Era um lugar seguro que elas criaram juntas sem perceberem. Isabela ligou para Mateus naquela mesma tarde. Clara não ouviu a conversa. Saiu do apartamento para dar uma volta no bloco, comprando café numa padaria e sentando num banco na rua, olhando para os prédios e tentando não pensar demais. Voltou depois de 1 hora. Quando entrou no apartamento, Isabela estava sentada no sofá, com o celular na mão e os olhos vermelhos, mas com um ar que não era desespero. Era alívio. "Tá bem?" perguntou Clara, sentando ao lado dela. "Tô", disse Isabela. Ele ficou triste, obviamente. Mas ele não ficou com raiva. Ele disse que já suspeitava que algo não estava certo entre nós. Pausou. "Ele foi muito gentil, Clara. Gentil o tempo todo." Clara não soube o que dizer, então ficou em silêncio. Isabela apoiou a cabeça no ombro dela e ficou assim por um tempo. E Clara ficou com a mão nos cabelos de Isabela. E o mundo lá fora continuou barulhoso e grande e difícil, mas dentro do apartamento tudo estava bem. Os dias que seguiram foram difíceis de um jeito inesperado. Não entre Clara e Isabela. Entre elas as coisas fluíam de um jeito que parecia ser a coisa mais natural do mundo. O problema era o resto do mundo. Isabela foi a primeira a enfrentar. Sua mãe, Dona Aparecida, que morava no Rio, soube da separação com Mateus pelas redes sociais, o jeito mais difícil de todas, e ligou numa terça à tarde com um tom que Clara, que estava no quarto ao lado, podia sentir mesmo sem ouvir as palavras. A conversa durou quase 1 hora. Quando Isabela desligou, ficou em silêncio por um longo tempo. Ela não entendeu.
disse Isabela mais tarde, quando estavam sentadas no varanda com 2 copos de suco. Não é que ela não queira entender. É que é difícil para ela. Ela estava com tantas expectativas. Clara conhecia aquilo. Conhecia bem. A sensação de que as pessoas que mais você ama são muitas vezes as mais difíceis de aceitar quem você realmente é. Não porque são cruéis, mas porque têm um retrato na cabeça de quem você deveria ser. E quando a realidade não combina com aquele retrato, elas precisam de tempo para ajustar. Ela vai entender, disse Clara. Talvez não hoje, mas vai. Como você sabe? Perguntou Isabela. Porque sua mãe te ama, e as pessoas que realmente amam cheiam um jeito, no tempo delas, de se adaptar. Isabela olhou para Clara com aquele jeito que Clara já conhecia. Aquele jeito que dizia mais do que qualquer palavra, e sorriu um sorriso pequeno que Clara ia carregar comigo por muito tempo. Clara também enfrentou o seu lado. Não foi tão difícil quanto ela imaginava. Quando mostrou a mãe, ligou num sábado, com Isabela ao lado dela, segurando a mão. Dona Célia respondeu exatamente como Clara esperava. Mãe, eu quero te apresentar alguém, disse Clara no celular, com a voz que Isabela interpretou como nervosa, mas que era mais esperança. Ela se chama Isabela. Ela é a meu melhor amiga, e ela é a pessoa que faz eu feliz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Dona Célia. Aquela voz que Clara conhecia desde criança, que ela lembrava como a voz mais segura do mundo, disse. Então me leva para visitar, meu bem. Quero conhecer ela de perto. Isabela, que estava ali ao lado ouvindo, sorriu tanto que os olhos dela ficaram cheios de água. Clara desligou e olhou para Isabela, e as duas ficaram olhando uma para a outra por um momento que não precisava de palavras. Mas não foi só a família que reagiu, foi o mundo ao redor também. Na faculdade, quando Clara e Isabela começaram a aparecer juntas de um jeito diferente. Não que houvesse algo público, nada exagerado, mas pequenas coisas que as pessoas que estão prestando atenção notissem, como um toque na mão que dura 1 segundo a mais, um olhar que não desvio, um sorriso que não se dá para qualquer pessoa. Alguns dos colegas de Clara na turma de letras começaram a perguntar. Não todas as perguntas foram gentis. Uma colega da sala, Fernanda, que Clara conhecia desde o primeiro semestre e com quem trocava notas e ia tomar café às vezes, ficou numa conversa um dia e perguntou, com um ar que tentava parecer casual, mas que não era. Ei, Clara, você e Isabela. Vocês são namoradas agora? Clara não hesitou. Não ficou com vergonha. Não desviou o olhar. Simplesmente disse, sim. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Depois disse, tá legal. E mudou de assunto. Não foi um momento de grande drama, não foi uma crise. Foi simples. Mais simples do que Clara pensava que seria. Mas nem sempre foi assim. Um dia, num bar no centro de São Paulo, onde a turma de letras foi sair depois de um evento literário, Clara e Isabela estavam sentadas num canto, com as mãos entrelaçadas debaixo da mesa. Um grupo de rapazes no balcão do bar, Clara não conhecia nenhum deles, começou a olhar para elas. No princípio, foi só um olhar. Depois foram comentários que Clara não ouviu, mas que podia sentir pelo tom. Depois, um deles, um rapaz de cabelo curto que parecia estar bastante embebido, veio até a mesa e disse algo que Clara não vai repetir aqui, mas que foi dito com um jeito que tentava machucar. Clara sentiu a mão de Isabela apertar a dela. Sentiu um arrepio de raiva subir por dentro do peito. Mas antes que ela pudesse dizer algo que podia não ser gentil, um homem alto, de uns 40 anos, que estava sentado 2 mesas adiante, se levantou e foi até o rapaz. Moça, disse o homem, com um ar tranquilo mas firme, olhando diretamente para o rapaz. Eu não sei se você tá bêbado ou se simplesmente não foi criado com educação. Mas eu sugiro que você volte para a mesa e cuide da sua própria vida. O rapaz ficou parado por um segundo, depois saiu sem dizer mais nada. O homem se virou para Clara e Isabela e sorriu. Um sorriso gentil, sem condescendência, e disse: Boa noite, meninas. Aproveitem a noite. Depois se foi. Clara nunca soube o nome dele, mas ficou pensando naquele momento por muitos dias.
Pensou que o mundo não era perfeito, longe disso, mas que talvez, fosse um mundo onde ainda existiam pessoas que acreditam que todo mundo merece respeito. E que às vezes, quando você menos espera, essas pessoas aparecem. Isabela, depois daquilo, ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para Clara e disse: "Tá tudo bem com você?" "Tá", disse Clara. "E com você?" "Tô", disse Isabela. E sorriu. "Sabe o que é? Eu não me importo com gente assim. Sabe por quê?" Clara balançou a cabeça. "Porque eu tô com a pessoa que quero estar", disse Isabela. E a voz dela foi tão firme, tão leve ao mesmo tempo, que Clara sentiu algo dentro do peito que não soube que podia sentir. A certeza de que Isabela não estava envergonhada. Não estava com medo. Estava orgulhosa. Os dias seguiram. O apartamento permaneceu o mesmo. Pequeno, com a torneira que escorregava e a porta do banheiro que não fechava direito. Mas algo dentro dele mudou. Era como se o ar tivesse mudado de qualidade. Como se as paredes tivessem se expandido um pouco para comportar algo novo, algo que não cabia no espaço antes. Clara began to write again. Não mais contos de ficção distantes, mas textos que não sabiam em que prateleira se encaixava. Não eram contos, não eram poemas, não eram ensaios. Eram algo que Clara chamava de notas. Fragmentos de vida que ela captava no meio do dia, na caminhada para a faculdade, na fila do supermercado, no jeito como Isabela sorria quando acordava. Textos pequenos, honestos, que não tentavam explicar nada, apenas mostrar. E foi com um desses textos que Clara ganhou o prêmio. O Prêmio Nacional de Criação Literária do Universitário era um concurso que Clara conhecia desde o primeiro semestre, mas que nunca tentou participar. Era grande, era importante, e Clara sempre pensava que não era para ela, que sua escrita não era boa o suficiente, que os outros candidatos seriam sempre melhores. Mas foi a professora Ana Beatriz quem a convenceu. "Inscreve-se", disse a professora, numa conversa depois da aula, com um tom que não deixava espaço para recusa. "Você tem talento real, Clara. Não estou dizendo isso por cortesia." Clara inscreveu. Enviou 3 textos. Textos que escreveu pensando em Isabela, pensando em si mesma, pensando em tudo que sentiu desde abril, desde aquela primeira noite no sofá, até aquele sábado no parque. E ganhou. Não o primeiro lugar, o segundo, mas ganhou. E quando Clara recebeu o e-mail com a notícia, terça-tarde, na biblioteca da faculdade, ficou olhando para a tela por um bom tempo sem conseguir dizer que era real. Depois mandou uma mensagem para Isabela. "Eu ganhou um prêmio." Isabela ligou imediatamente. Sem dizer oi, sem nada, a primeira coisa que ela disse foi: "Quê?" Em letras maiúsculas, digamos. E depois: "Clara, minha Deus, você é incrível." Clara ri tanto que as pessoas na biblioteca olharam para ela. Não se importou. Naquela noite, voltaram ao apartamento e celebraram do jeito que 2 universitários sem dinheiro celebram, com um pacote de biscoito, um suco de caixinha e um filme que Isabela escolheu. Algo de romance que Clara fingia não gostar, mas que na verdade gostava muito. Sentaram no sofá, com Clara com os pés no colo de Isabela, e em algum ponto da noite, Isabela se aproximou e beijou Clara no testa, no nariz, e depois, com um jeito tão delicado e tão gentil que Clara soube que ia lembrar aquilo o resto da vida, beijo nos lábios. Foi o primeiro beijo. Não era urgente, não era apressado. Era algo cuidadoso, como 2 pessoas tentando aprender a linguagem uma da outra. Quando separaram, Isabela ficou olhando para Clara com os olhos um pouco úmidos, e sorriu aquele sorriso que era só para Clara. Aquele sorriso pequeno e real que Clara discovered naquele sábado no parque. "Eu estava esperando poder fazer isso desde muito tempo", disse Isabela. Clara sorriu e ficou olhando para ela por um momento longo e silencioso e bonito, e disse: "Eu também." O apartamento na Rua das Palmeiras, número 47, segundo andar, sem elevador, parecia estar respirando naquele momento. Como se aquelas paredes que tinham visto tantas noites difíceis estivessem finalmente vendo algo que valia. "Não precisava de um mapa, precisava era de você para me mostrar o caminho."
Agosto chegou e trouxe com ele uma mudança que ninguém previa. Dona Aparecida foi a São Paulo. Isabela não soube quando sua mãe ia chegar. Recebeu uma mensagem numa terça à manhã, curta, sem explicação, dizendo: chego amanhã, 14h. Manda o endereço do apartamento. Isabela ficou olhando para o celular por um bom tempo depois de ler a mensagem, na cozinha do apartamento, com o café na mão e um ar que Clara conheceu como nervoso. Ela vai vir aqui? Perguntou Clara, entrando na cozinha. Vai, respondeu Isabela. Não sei por quê. Ela não disse. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse: quer que eu saia quando ela chegar? Posso ir à faculdade e ficar na biblioteca? Não, disse Isabela rapidamente. Muito rapidamente. Não, Clara. Eu quero que você fique. Se ela veio até aqui, eu quero que ela conheça. Pausou. Eu quero que ela conheça a minha vida. De verdade. Clara sentiu algo quente dentro do peito. Não era nervosismo. Era algo que se parevia com orgulho e amor. Muito amor. Dona Aparecida chegou às 15h. Era uma mulher de uns 52 anos, de estatura média, com o cabelo curto e pintado de um castanho escuro, que combinava com os olhos dela. Vestia um blusa floral, que Clara acho que era bonita demais para ser tão simples, e carregava uma mala pequena e um saco de plástico com frutas. Mamão e manga, que não cresciam bem em São Paulo no inverno, mas que ela trouxe do Rio. Quando Isabela abriu a porta, as duas ficaram se olhando por um momento. Não houve abraço imediato, houve um olhar longo, que dizia tudo o que um olhar pode dizer, e depois Dona Aparecida ficou passando a mão no rosto da filha, como mães fazem quando querem ter certeza que a pessoa ali é real. Você tá magra, disse Dona Aparecida. Isabela ri. Mãe, tá, disse a mãe. Mas tá bonita. Abraçaram. Um abraço longo, do tipo que é mais do que carinho. É algo que conserta. Depois, Dona Aparecida entrou no apartamento e ficou olhando ao redor, com um ar que misturava curiosidade com algo que Clara não conseguiu identificar. Depois, seu olhar caiu sobre Clara, que estava de pé na sala, com as mãos um pouco nervosas e um sorriso que tentava parecer natural. Mãe, essa é Clara, disse Isabela, e a voz dela estava firme, mas com um calor que só Clara e Dona Aparecida podiam ouvir. Ela é minha namorada. Clara se adiantou e estendeu a mão. Boa tarde, Dona Aparecida. Muito prazer. Dona Aparecida não pegou a mão imediatamente. Ficou olhando para Clara por um momento. Não com frieza, mas com a espécie de escrutínio que apenas uma mãe que está tentando entender a vida da filha pode ter. Depois, devagar, pegou a mão de Clara e apertou, e disse: Boa tarde, meu bem. O prazer é meu. Não foi um abraço. Não foi um sorriso enorme. Mas foi um começo. E às vezes, começos são tudo o que precisamos. A tarde passou num ritmo lento. Clara fez café, 3 canecões, do jeito que a mãe dela fazia, e Dona Aparecida ficou na sala, sentada no sofá, olhando para as fotos que Isabela tinha colocado na prateleira. Fotos da faculdade, fotos do Rio, e algumas fotos que Clara e Isabela tinham tirado juntas no celular, sem posar, sem filters, do jeito como a vida acontece. Bonita foto essa, disse Dona Aparecida, apontando para uma foto em que Clara e Isabela estavam na varanda do apartamento, com o pôr de sol atrás delas e Isabela rindo de algo que Clara não soube mais o que foi. Vocês parecem felizes. Tô feliz, mãe, disse Isabela simplesmente. Dona Aparecida olhou para a filha por um momento. Depois, olhou para Clara. Depois voltou para a foto. Não disse mais nada, mas algo no jeito como ela respirou, um ar longo e lento como quem está tentando aceitar algo que ainda é novo. Disse para Clara que Dona Aparecida estava tentando. Não ia ser fácil, talvez, mas estava tentando. Mais tarde, quando Isabela foi ao banheiro, Dona Aparecida ficou sozinha com Clara na sala. Houve um silêncio que não era desconfortável, mas não era exatamente confortável também. E então, Dona Aparecida disse, sem olhar para Clara, olhando ainda para a foto na prateleira: Ela sempre foi uma criança que sentiu muito, sabe? Desde pequena. Eu nunca soube bem como proteger isso dela. Essa sensibilidade. Pausou. Mas quando ela fala de você, a voz dela muda. Fica mais leve. Olhou para Clara.
Então eu quero acreditar que está bem. Clara sentiu a garganta apertar. Não soube o que dizer. Então disse a única coisa que parecia verdade. Ela faz a minha vida mais leve também. E eu prometo que vou cuidar dela. Dona Aparecida ficou olhando para Clara por um momento a mais. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, não ainda total, mas com um calor que não estava ali quando chegou, e disse: Boa. Quando Isabela voltou do banheiro, as duas estavam em silêncio, mas um silêncio que não precisava de mais palavras. Era um silêncio que Alred disse o que precisava dizer. Dona Aparecida ficou até o dia seguinte. Na manhã, antes de sair, abraçou Isabela por um tempo longo e depois, antes de sair pela porta, virou para Clara e disse: Cuida dela. E saiu. Isabela ficou olhando para a porta por um tempo, depois que a mãe foi embora. Depois virou para Clara e sorriu. Não aquele sorriso amplo e alto que o mundo conhecia, o sorriso pequeno, o sorriso real. Correu tudo bem, disse Isabela. Correu, respondeu Clara, e sorriu de volta. Os meses que seguiram foram como um rio que encontra o caminho que sempre soube que ia seguir. Não sem obstáculos. A vida não funciona assim, mas com uma direção que parecia certa. Isabela passou nas provas. Todas elas. Com uma dedicação que Clara não conseguia acreditar que existia num ser humano. E com um sorriso à frente que dizia: Eu sei que é difícil, mas não tô sozinha. Clara continuou escrevendo. O prêmio abriu portas. Uma editora pequena, mas respeitada, pediu que Clara enviasse um projeto de livro. E Clara, pela primeira vez na vida, não hesitou. Na faculdade, os colegas de Clara a conheceram como alguém que namora uma mulher. Não foi um drama. Não foi um momento de grande declaração. Foi simplesmente uma mudança que aconteceu e que o mundo ao redor foi absorvendo, uns mais depressa, outros mais devagar. A professora Ana Beatriz ficou orgulhosa. Quando Clara a contou sobre o relacionamento com Isabela, não de forma oficial, mas de forma natural, numa conversa depois da aula em que Ana Beatriz perguntou como Clara estava, a professora sorriu e disse: Bom, isso explica por que sua escrita ficou tão boa. Clara ri. Não foi só isso. Não, concordou Ana Beatriz. Foi você também. Foi você decidindo ser honesta. Isso conta mais do que qualquer coisa. Setembro chegou. Clara e Isabela completaram 4 meses juntas. Não que estivessem contando, mas as duas sabiam. Era um sábado à tarde, e estavam no apartamento. Clara no sofá com o notebook no colo trabalhando no projeto de livro. E Isabela em frente a ela, com as pernas cruzadas na poltrona, estudando para a prova da semana seguinte. De repente, Isabela olhou para cima do livro e ficou observando Clara por um tempo sem dizer nada. Clara sentiu o olhar e levantou a cabeça. O que foi? Perguntou. Nada, disse Isabela. Tava só pensando. Em quê? Isabela sorriu. Aquele sorriso pequeno, o sorriso que era só para Clara. E disse, em que eu tava tão com medo disso. E agora tô tão feliz que é impossível imaginar como eu vivia antes sem você. Clara fechou o notebook, levantou do sofá. Foi até a poltrona onde Isabela estava. Descansou no joelho dela, tomou a face de Isabela entre as mãos e beijou ela. Não foi um beijo urgente. Foi um beijo lento, cuidadoso, do tipo que diz: eu tô aqui. Vou estar aqui. Não tá mais ninguém que não seja nós. Quando separaram, Clara ficou com o rosto perto do de Isabela e sussurrou: eu também não consigo imaginar. E sabe o melhor? O quê? Eu não preciso, porque você tá aqui. Isabela sorriu. Clara sorriu. O sol entrava pela janela do apartamento na Rua das Palmeiras, número 47, segundo andar, sem elevador, e tingir tudo de um calor que não era só do sol. Mais tarde naquela noite, já com Isabela dormindo no seu colo no sofá, do jeito que sempre foi, do jeito que começou tudo, Clara ficou olhando para o teto e pensou em tudo o que aconteceu desde abril. Pensou em como tudo começou tão simples, uma amiga dormindo no sofá numa noite difícil. Pensou em como a vida às vezes te leva por caminhos que você não esperava e que acabam sendo exatamente os caminhos que você precisava. Pensou na mãe, que a amava sem condição, na professora Ana Beatriz, que a mostrou que a escrita honesta é a mais poderosa,
no homem do bar, que a defendeu sem pedir nada em troca, na dona Aparecida, que estava tentando, devagar, aceitar a vida da filha. Em todas as pessoas que, em um jeito ou outro, ajudaram Clara a entender que não precisava se esconder, e pensou em Isabela que dorme com as mãos abertas, como se mesmo no sono estivesse tentando alcançar alguém. Isabela que ri mais alto do que qualquer pessoa da sala. Isabela que estudava medicina porque queria cuidar de pessoas. Isabela que beijou Clara pela primeira vez como se aquilo fosse algo precioso que precisava de cuidado. Clara olhou para Isabela, para o rosto dela no sono, para os cabelos espalhados pelo colo dela, para as mãos que Clara segurava com gentileza, e pensou: isso é real. Tudo isso é real. Não é um sonho, não é um conto que eu inventei. É a minha vida. E pela primeira vez desde que lembrava, Clara não sentiu medo. Não sentiu medo de ser quem ela era. Não sentiu medo de amar quem amava. Não sentiu medo do que o mundo pensava, do que as pessoas esperavam, de nenhuma das vozes que às vezes tentam te dizer que você está errada. Sentiu apenas isso, gratidão. Por estar ali, por tudo o que aconteceu, por aquele apartamento pequeno que mudou a sua vida sem que ela esperasse. Clara pegou o notebook e abriu um documento novo. Começou a escrever. Não um conto, não um texto para o projeto de livro. Uma carta. Não aquela carta que escreveu em abril e deixou na gaveta. Uma carta nova. Uma carta para Isabela. Uma carta que dessa vez Clara ia dar. Minha Isabela, começou. Faz algum tempo que eu queria te dizer tudo isso. Não porque você precisa ouvir, mas porque eu preciso que você saiba que eu sei o tanto que você significa para mim. Você não foi só a pessoa com quem eu aprendi a amar de um jeito que eu não sabia que eu podia amar. Você foi a pessoa que me mostrou que eu não precisava ter medo de ser eu mesma. Clara parou de escrever. Ficou olhando para a tela por um momento. E depois continuou devagar, como se cada palavra importasse. Essa história que a gente escreveu juntas, sem pauta, sem roteiro, sem saber para onde ia, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu sei que ainda tem muito mais para acontecer, mas quero que você saiba que, de tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, o que mais importa para mim é que foi com você. E que vai ser com você. Clara salvou o texto. Fechou o notebook. Ficou um momento mais olhando para Isabela no seu colo e pensou: amanhã vou te dar. Amanhã vou te contar tudo isso do jeito que devia ter contado desde o princípio. Mas por agora, naquele momento, era o suficiente. O que elas tinham, aquele apartamento, aquele sofá, aquele silêncio que não precisava de mais nada, era o suficiente. A chuva começou a cair de novo lá fora, como sempre acontecia quando algo importante ocorria na vida de Clara. E Clara ficou ali, com Isabela dormindo nos seus braços, ouvindo a chuva e sentindo o coração bater de um jeito que não via desde muito tempo. Um jeito que dizia: você chegou. Você chegou onde precisava chegar. E não foi um lugar. Foi uma pessoa. Foi Isabela. Para você que chegou até aqui, que parte da sua história você está escrevendo agora? Se essa história te inspirou, compartilha com quem precisa ouvir. Segue o canal e comenta de qual cidade você nos assiste. Amor é amor. E essa é a história que precisava ser contada.